Ofício dos Bandalhos, com Joel Garcia. Foi o capitão com alguns de nós um pedaço por este arvoredo até o Ribeiro Grande, e de muita água, que ao nosso parecer é o mesmo que vem ter a praia em que nós tomamos água. Ali descansamos um pedaço, bebendo e folgando ao longo dele, entre esse arvoredo que é tanto e tamanho e tão vasto e de tanta qualidade de folhagens que não se pode calcular. Há lá muitas palmeiras, do que lhe comemos muitos e bons palmitos. Ao sairmos do batel, disse o capitão que seria bom irmos em direitura à cruz que estava encostada a uma árvore junto ao rio, a fim de ser colocada amanhã, sexta-feira, e que nos puséssemos todos de joelhos e a beijássemos para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. E assim fizemos. E a esses 10 ou 12 que lá estavam, acenaram-lhes que fizessem o mesmo, e logo foram todos beijá-la. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. E portando-se os degredados que aqui hão de ficar, aprenderem bem a sua fala e o entenderem, não duvido que eles, segundo a santa atenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé, a qual praza ao nosso Senhor que os traga, porque certamente essa gente é boa e de bela simplicidade, e imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar, uma vez que nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como a homens bons. E o Ele nos para aqui trazer, creio que não foi sem causa. E portanto, Vossa Alteza, pois tanto deseja acrescentar a Santa Fé Católica, deve cuidar da salvação deles. E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. Eles não lavram nem criam. Não há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E não comem senão deste inhame, e de que aqui há muito, e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam. E com isso andam tais e tão rijos e tão nédios, que o não somos nós tanto, com quanto trigo e legumes comemos. Nesse dia, enquanto ali andavam, dançaram e bailaram sempre com os nossos, ao som de um tamboril nosso, como se fossem mais amigos nossos do que nós seus. Se lhes a gente acenava, se queriam vir as naus, aprontavam-se logo para isso, de modo tal, que se os convidarmos a todos, todos vieram. Porém não levamos essa noite as naus senão 4 ou 5, a saber, o capitão Mor 2, e Simão de Miranda um que já trazia por pajem, e Aires Gomes a outro, pajem também. Os que o capitão trazia eram deles um de seus hóspedes que lhe haviam trazido a primeira vez quando aqui chegamos, o qual veio hoje aqui vestido na sua camisa, e com ele um irmão seu. E foram essa noite muito bem agasalhados, tanto de comida como de cama, de colchões e lençóis, para os mais amansar. E hoje, que é sexta-feira, 1º dia de maio pela manhã, saímos em terra com nossa bandeira, e fomos desembarcar acima do rio, contra o sul, onde nos pareceu que seria melhor arvorar a cruz para melhor ser vista. E ali marcou o capitão o sítio onde haviam de fazer a cova para afincar. E enquanto a iam abrindo, ele com todos nós outros fomos pela cruz, rio abaixo onde ela estava, e com os religiosos e sacerdotes que cantavam à frente, fomos trazendo-a dali, a modo de procissão. Eram já aí quantidades deles, uns 60 ou 80, e quando nós assim viram chegar, alguns se foram meter debaixo dela, ajudar-nos. Passamos o rio ao longo da praia e fomos colocá-la onde havia de ficar, que será obra de 2 tiros de besta do rio. Andando-se ali nisto, viram-se bem 150 ou mais. Plantada a cruz com as armas e a divisa de Vossa Alteza, que primeiro lhe havia pregado, armaram um altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique, a qual foi cantada e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram conosco a ela perto de 50 ou 60 deles, assentados todos de joelho, assim como nós. E quando se veio o Evangelho, e nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles se levantaram conosco e alçaram as mãos, estando assim até chegar ao fim.
e então tornaram-se a sentar como nós. E quando levantaram a Deus, e nós pusemos de joelho, eles se puseram assim como nós estávamos, com as mãos levantadas, e em tal maneira sossegados, que certifico a vossa Alteza que nos fez muita devoção. Estiveram assim conosco até acabada a comunhão, e depois da comunhão comungaram esses religiosos e sacerdotes, e o capitão com alguns de nós outros. E alguns deles, por o sol ser grande, levantaram-se enquanto estávamos comungando, e outros estiveram e ficaram. Um deles, homem de 50 ou 55 anos, se conservou ali com aqueles que ficaram. Esse, enquanto assim estávamos, juntava aqueles que ali tinham ficado e ainda chamava outros. E andando assim entre eles, falando-lhes, acenou com o dedo para o altar e depois mostrou com o dedo para o céu, como se lhes dissesse alguma coisa de bem, e nós assim o tomamos. Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima e ficou na alva, e assim se subiu junto ao altar em uma cadeira, e ali nos pregou o Evangelho e dos apóstolos, cujo é o dia, tratando no fim da pregação desse vosso prosseguimento tão santo e virtuoso que nos causou mais devoção. Esses que estiveram sempre à pregação estavam assim como nós olhando para ele. E aquele que digo, chamava alguns que viessem ali, alguns vinham e outros iam-se, e acabada a pregação, trazia Nicolau Coelho muitas cruzes de estanho com crucifixos que lhe ficaram ainda da outra vinda. E houveram por bem que lançasse a cada um sua ao pescoço. Por essa causa, se assentou o padre Frei Henrique ao pé da cruz, e ali lançava a sua a todos, um a um, ao pescoço, atado a um fio, fazendo-lhe primeiro beijar e levantar as mãos. Vinham a isso muitos, e lançavam-no todas, que seriam obra de 40 ou 50. E isto acabado, era já bem 1 hora depois do meio-dia, viemos às naus a comer, onde o capitão trouxe consigo aquele mesmo que fez aos outros aquele gesto para o altar e para o céu, e um irmão seu com ele. Àquele fez muita honra, e deu-lhe uma camisa mourisca, e ao outro uma camisa destoutras. E segundo o que a mim e a todos pareceu, essa gente não lhes falece outra coisa para ser toda cristã do que entenderem-nos, porque assim tomavam aquilo que nos vinham fazer, como nós mesmos, por onde pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem. E bem creio que se Vossa Alteza aqui mandar quem entre eles mais devagar ande, que todos serão tornados e convertidos ao desejo de Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque já então terão mais conhecimentos de nossa fé, pelos 2 degredados que aqui entre eles ficam, os quais hoje também comungaram. Entre todos esses que aqui hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a qual esteve sempre à missa, a qual deram um pano com que se cobrisse, e puseram-lhe em volta dela. Todavia, ao sentar-se, não se lembrava de o estender muito para se cobrir. Assim, Senhor, a inocência dessa gente é tal que a de Adão não seria maior com respeito ao pudor. Ora, veja, Vossa Alteza, quem em tal inocência vive, se converterá ou não, se lhe ensinarem o que pertence à sua salvação. E isto acabado, fomos perante eles beijar a cruz, e despedimos-nos e fomos comer. Creio, Senhor, que com esses 2 degredados que aqui ficam, ficarão mais 2 grumetes que esta noite se saíram em terra desta nau, no esquife, fugidos, os quais não vieram mais. E cremos que ficarão aqui, porque de manhã, prazendo a Deus, fazemos nossa partida daqui. Eu sou Joel Garcia e esse é o seu podcast Ofício dos Bandalhos. Conteúdo não recomendável para os extremamente sensíveis a fortes emoções ou portadores de frescura acentuada. Em caso de persistirem os sintomas, vá procurar a sua turma.